Hoje eu vou te ensinar uma maquiagem da preparação de pele até a finalização de uma forma muito leve, mas que fica muito bonita na sua pele. Perfeita para o dia a dia. Antes de tudo, sua pele precisa estar bem hidratada e eu recomendo que você use um hidratante específico para o seu tipo de pele. Se você tem a pele oleosa, eu indico você usar um hidratante em gel, como esse aqui que eu estou usando, o Sérum Hidratante de Cream. Apesar de não ter a pele oleosa, eu moro num lugar muito quente. Dependendo da temperatura, a pele tende a produzir mais oleosidade. O próximo passo, eu acho que o mais importante para mim é hidratar essa região abaixo dos olhos, que tende a ser um pouco mais ressecada e acumular mais produtos. Eu tô usando o Power Bright Stick de Joy Lab. Eu sempre engancho muito na hora de falar essa junção, que hidrata bem aqui a região dos meus olhos. Eu amo muito. Eu vou hidratar os meus lábios usando essa máscara noturna de Liana Secrets. Gente, já é o meu segundo frasco. Dura muito. E ele é maravilhoso para recuperar o seu lábio. Geralmente eu uso para dormir e para maquiagem, que a boca fica muito hidratada. Preparação de pele feita, é hora de ir pra maquiagem. Algo que eu tenho amado fazer antes de começar a maquiagem é usar um primer. Lembra que já teve uma época que era muito famoso esses primers de poros, que escondem os poros? Mari Maria acabou de lançar o Pore Perfect e eu tenho amado usar, principalmente porque ele uniformiza a textura da pele. Eu vou aplicar aqui desse lado para vocês verem como que fica. Eu aplico mais na minha zona T, que é onde eu tenho mais oleosidade e poros. Vou aplicar aqui na testa pra gente ver o antes e depois. Olha o blur que já dá. Vou trazer vocês mais perto para vocês conseguirem ver. Esse aqui é o lado com primer e esse aqui é o lado sem primer. Dá um disfarce óptico maravilhoso nos poros. E, geralmente quando eu vou fazer uma pele só com corretivo, eu uso ele, porque de fato ele deixa a pele bem uniforme e bonita. De base, nós vamos usar uma das minhas queridinhas, que é o Stick Pele de Boca Rosa, a minha na cor BR14. Pode parecer estranho eu dizer que vou fazer uma maquiagem leve usando um produto em bastão, mas dependendo da quantidade que você aplica, ele consegue ter uma cobertura baixa. Eu começo com alguns pontinhos e venho com o pincel mesmo, ou até com a própria mão, espalhando e vendo o tanto de cobertura que eu quero. Numa maquiagem mais leve, eu gosto que a base só uniformize o tom da minha pele. Eu não gosto que ela cubra tudo, porque a correção nós vamos fazer com o corretivo. E o pincel que eu tô usando é o pincel multifuncional de Liana Secrets com Eudora. Esse pincel aqui é maravilhoso pra tudo. Na testa eu geralmente aplico a base mais no centro e eu vou esfumando daqui pras bordas. Eu não gosto de deixar muito produto aqui na raiz do cabelo. Base aplicada de um lado, vocês percebem que não dá tanta diferença de um lado pro outro, porque realmente eu gosto mais desse efeito. Essa base tem um efeito muito bonito, luminoso, bem natural, eu amo ela. Se você gosta de mais cobertura, você consegue construir mais cobertura com ela. Eu prefiro que seja mais assim, porque como eu falei, a correção eu vou fazer com o corretivo. Eu acho que para uma maquiagem natural, algumas manchinhas precisam aparecer, que eu acho que dá mais realidade à maquiagem. Base aplicada e agora nós vamos para o corretivo. O corretivo que eu vou usar é o Cover Up de Mari Maria. Esse corretivo aqui é o meu favorito, eu já usei alguns frascos desse. Eu gosto de aplicar meu corretivo nesses pontos. Aqui um pouco abaixo dessa área mais escura da olheira, ao redor do nariz, no topo do nariz, no centro da testa. Se eu quero dar uma clareada mais aqui, eu aplico um pouco de corretivo. Se eu sinto que aqui também precisa, eu aplico um pouco aqui. Mas eu nunca venho cobrindo manchas, porque eu acho que fica muito pesado o aspecto da maquiagem, vocês vão ver no final. Você pode esfumar com o mesmo pincel, mas eu gosto de vir com esse aqui, que é Dual Fiber, e ele tem menos cerdas, você vê que ele é mais fofinho, e umas são menores que as outras, isso faz com que o corretivo esfume muito mais fácil e de uma forma muito mais natural. Vocês percebem que minhas batidinhas são batidinhas meio arrastadas? Eu não arrasto o produto, mas eu também não só venho com batidinhas. Eu vou dando batidinhas e meio que arrastando o produto, só para que ele fique mais esfumado. Agora vamos esfumar aqui abaixo dos olhos e eu tenho alguns truques. Geralmente eu começo com a parte de fora e venho meio que levando assim para cima para esconder essa parte mais escurinha do meu olho, que me incomoda um pouco. Quando já está esfumado, eu pego o excesso desse produto que estava aqui e levo para cima. Só que aqui em cima eu esfumo meio que embaixo da sobrancelha. Então eu venho só com um sujinho do pincel e esfumando. Eu não levo em toda a pálpebra, porque isso não traz naturalidade. Quando você esfuma só assim, e o resíduo de produto você leva para o resto da pálpebra, fica muito mais natural, porque ainda dá aquela corzinha da pálpebra que você já tem. E nessa região abaixo dos olhos nós vamos fazer o seguinte. Concentra o produto onde você aplicou, e eu começo com batidinhas trazer ele somente para essa parte abaixo dessa última linha. Isso vai fazer com que você corrija seu tom de olheira, sem fazer com que vá muito produto para essas linhas finas abaixo dos olhos. Então eu concentro mais produto aqui embaixo, esfumando,
Depois que já está concentrado, eu venho meio que esfumando, varrendo assim para a raiz do cílio. E olha como corrige de forma muito bonita. Eu amo esse efeito e amo esse corretivo. Corretivo aplicado e nós vamos pro contorno. E eu vou usar o contorno em Chic de Nina Secrets. Eu uso na cor 2. E o meu corretivo é na cor MMC06. Contorno para ficar mais natural e facilitar a sua vida, aplica ele aqui no dorso da sua mão. Eu uso o pincel 01 de Bianca para aplicar com esse lado aqui chanfrado. E eu pego o produto aqui no pincel. Eu vou tipo assim, saturando bem, dando bem batidinhas para que todas as cerdas tenham produto. Eu venho pro rosto. E o que é que eu faço? Primeiro que eu não faço biquinho de peixe. Você sente que aqui você tem um osso, eu começo a aplicar o produto no final desse osso, aqui. E venho com batidinhas carimbando. No começo normalmente carimbo um pouco mais forte, e aí eu pego o restante do produto que tá e venho pro outro lado. Início da orelha até o final do nariz. E você traz esse produto aqui mais alto para trazer mais sombra pro seu rosto. Aqui vai depender muito de cada formato de rosto. No meu eu gosto muito de aplicar aqui assim onde eu estou aplicando, aqui nas têmporas e subindo um pouco para a testa. E eu entro também um pouco aqui na pálpebra para trazer um pouco mais de sombra. Já vê como o contorno já traz dimensão pro rosto? E com o sujinho do pincel eu aplico aqui na lateral do nariz, sem marcar muito, porque eu não quero que ele afine. Eu só quero que ele traga mais cor. Agora vamos pro blush, e eu tenho duas opções de blush que eu quero usar hoje. Esse aqui de Oceane, que é um tozinho um pouco mais queimado, na cor Piquenique. E esse Red Mocha de Visela, que é um lançamento da marca. Ambos são lançamentos da marca. Tem uma cor super linda, mas eu acho que hoje, para essa maquiagem mais natural, nós vamos usar o de Visela, que ele é um pouco mais translúcido. Esse aqui tem um pouco mais de pigmento e mate. Eu vou aplicar ele aqui no dorso da minha mão. Ele é bem escuro assim, mas no rosto ele fica mais natural. Eu vi com um pincel de Boca Rosa, o 01, que inclusive é o mesmo formato do da Nina Secrets. A diferença é o tamanho. Se você quer levantar o seu olhar, geralmente a gente aplica o blush mais aqui em cima. Mas numa maquiagem natural, a gente quer parecer que a gente tá queimadinho ali de sol. Então, o lugar que eu aplico o blush normalmente é no alto da maçã, que é onde eu pego o sol. Eu geralmente fico mais vermelho aqui na frente, no topo do nariz, e às vezes ele até conecta um pouco do nariz. Eu subo um pouco esse blush aqui dentro do corretivo para dar uma aquecida nele, e aqui eu vou esfumando ao redor de onde eu apliquei. Olha como essa pele já tá linda. Vou aproveitar o blush e aplicar um pouquinho aqui nos lábios, porque ele pode ser usado nos olhos, bochechas e lábios. Produtos em creme aplicados, agora eu venho com a bruma fixadora para misturar tudo isso. Eu meio que tomo um banho e eu tô usando a Ultimate Fix de Mari Maria, que é uma das minhas brumas favoritas, se não a favorita, inclusive tá acabando. Vou esperar secar, enquanto seca eu vou usar o Brow Up de Mari Maria, que é o gelzinho de sobrancelhas. Ele tem esse aplicador diferentão, e aqui normalmente eu pinteio de forma despretensiosa, eu não quero grudar a sobrancelha não. Eu vou só penteando assim meio que pra cima e pro lado. Agora vamos para a parte mais difícil, que é selar essa maquiagem. E aqui você pode usar um pó solto em menos quantidade, ou você pode usar um pó de finalizar. E quanto mais produto na pele você usa, mais pó você precisa usar para que ela dure. Mas sempre tendo em mente que geralmente uma maquiagem mais natural, ela tende a durar menos do que uma maquiagem um pouco mais pesada, mais resistente. Mas eu vou te ensinar aqui o jeito certo de selar a pele, que é um truque muito bom que eu gosto. Vou usar o pó solto de Nina Secrets com Eudora. Eu tô usando na cor 2, se eu não me engano, porque não tem aqui. Antes de selar sua maquiagem, você vai vir com o seu dedo ou com o pincel que você aplicou o corretivo e tirar qualquer vincozinho que tenha ficado aqui nas linhas finas. Porque se você selar com esses vincos, vai deixar sua maquiagem bem feia e acumular mais produto. Com esse pincel aqui, que ele também tem esse mesmo formato, vocês perceberam que esse aqui é meu formato favorito, né? Com cerdas mais fofinhas, eu pego uma quantidade de pó aqui, tiro o excesso na própria tampinha e depois eu venho uniformizando ele aqui na minha mão. Não vou uniformizar aqui porque eu tô sem espaço. Mas eu uniformizo na mão e venho fazendo uma primeira camada mais fina. Essa camada eu gosto de aplicar onde eu apliquei corretivo, ou seja, que tem base e corretivo, então é mais produto. E agora com essas esponjinhas de tecido, eu pego o produto aqui. E aqui eu preciso tirar bem o excesso, principalmente com esse pó, que eu sinto que ele é um pouquinho mais pesado. Eu sinto que ele adiciona cobertura. E agora você vem dando batidinhas onde você aplicou aquele pó, principalmente onde tem linhas finas, abaixo dos olhos e ao redor do nariz. Eu sinto que esse truque seca o produto cremoso embaixo e faz com que a maquiagem dure mais. Eu só selo essas regiões, as outras regiões eu deixo sem pó. Às vezes eu quero me sentir mais bronzeado e eu aplico um bronzer em pó nessas regiões que eu apliquei blush e contorno.
Hoje eu não vou aplicar de forma mais intensa, então eu vou pegar só o pincel que eu tinha aplicado e vou meio que passar assim por cima, só pra devolver um pouquinho de quintura pra pele. E mais uma coisa que eu gosto de fazer é voltar com o pincel do blush, sem blush, e dar umas batidinhas assim por cima, só pra devolver essa luminosidade do blush cremoso. Essa é a maquiagem finalizada. Eu quero muito que vocês comentem aqui o que vocês acharam dessa proposta. Se você gosta de vídeo de maquiagem, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo que me ajuda muito e compartilhe para algum amigo que precisa conhecer essas dicas. E não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.